Oi, mamães e papais, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Eu sou Beatriz e eu vim falar um pouco hoje sobre o meu relato de parto. Eu tive um parto pelo convênio, mas fiz acompanhamento do pré-natal tanto pelo convênio quanto pelo SUS. Eu gostei bastante da metodologia do SUS, o dia a dia, as enfermeiras, as consultas eram bem esclarecedoras. O convênio também, comecei a passar, no convênio no alto risco, porque eu tive pressão gestacional, pressão alta, e aí eu vim contar pra vocês mais ou menos como que foi o meu parto. Bom, eu tinha duas datas, a data da última menstruação e a data da diferença de dias que deu na primeira ultrassom, que deu uma diferença de 8 dias mais ou menos. Então, eu fui numa consulta de rotina mesmo do pré-natal com a minha obstetra do convênio. Eu tava de 37 semanas e 6 dias da data da primeira ultrassom e de 39 semanas e 2 dias pela data da minha última menstruação. E aí, nesse período, sempre que a gente vai pelo menos no meu convênio, e por ser um alto risco, sempre que a gente ia passar na consulta, a obstetra pedia o cardiotoco. Então eu fui, fiz o procedimento na obstetra normal, coraçãozinho da bebê tava tudo bem, os exames estavam tudo ok. Fui até o pronto-socorro para fazer o cardiotoco. Antes disso, eu tomei um café da manhã mais reforçado, porque a doutora falou assim, olha, se você tiver com fome e o coraçãozinho do bebê estiver baixo, eles não vão te liberar rápido. Então, faz uma boa alimentação, um bom café da manhã agora, e depois você vai lá no pronto-socorro para fazer o cardiotoco. Aí eu ganhei lá no Hospital da Luz, e aí fiz todo o meu pré-natal por ele. Na frente já tem ali uns restaurantezinhos, umas lanchonetes, então eu tomei café da manhã lá com meu esposo. Aí tomamos café da manhã, um café bem reforçado, ovo, bastante coisa assim, bem reforçado mesmo. E fomos fazer o cardiotoco lá no pronto-socorro. Cheguei lá no pronto-socorro, fiz o cardiotoco, tudo bem. No retorno, para mostrar o cardiotoco, a médica plantonista falou assim, olha, vamos repetir mais uma ultrassom? Porque sua última ultrassom já tem mais ou menos uns 15 dias, então já está antiga. Eu falei, tudo bem, já tava lá mesmo, era rapidinho. Aí a gente repetiu a ultrassom. Quando a gente foi repetir a ultrassom, percebeu que tinha algumas alterações. E a principal alteração foi que o percentil da minha bebê tinha diminuído de 14 para 9. Então foi bem preocupante. Poderia ter sido a minha pressão, poderia ter acontecido alguma coisa com ela. Então as médicas plantonistas falaram, vamos internar. E aí você tem duas opções, ou você faz a cesárea ou você faz a indução. Então fomos fazer a preparação para internar. Nisso eu já fiquei um pouco nervosa, minha pressão já deu uma subidinha. E aí eles ficaram repetindo o cardiotoco e ficaram fazendo a medição da minha pressão e a médica pediu mais alguns exames para internação. São os exames de praxe de internação, exame de urina, exame de sangue, e aí eu já fui fazer todos eles. Enquanto eu aguardava, saía a papelada do meu convênio, era o tempo que a gente aguardava para sair o resultado dos exames. Como estava tudo bem com a bebê, aparentemente pelos exames estava tudo certo, então eu tive a opção de escolher entre a indução e a cesárea. Eu escolhi, inicialmente, a gente partir para a indução, porque meu sonho era ter um parto normal, mas eu nunca tive restrição, se seria só o normal ou se
caso acontecesse alguma coisa, eu precisasse partir para cesárea, eu não teria nenhum problema, não via nenhum problema, né? Então, minha via de parto principal era o parto normal. Como a gente iniciou, a gente deu preferência para iniciar pela indução, para tentar a indução, então eu tava me alimentando normalmente, o hospital me deu comida, me deu jantar, tudo. E aí saiu a papelada da internação, eu fiz, meu marido assinou, eu assinei o que eu precisava assinar também. E aí meu marido foi pra casa veio pra casa pra buscar as malas, né, porque a gente tava sem nada lá no hospital. A mala maternidade, as coisas da bebê, as minhas coisas, as coisas dele, porque a gente tava numa consulta de rotina normal, né, então a gente achou que ia pro trabalho normalmente, né, então a gente tava com as coisas do trabalho. Ele retornou, eu tinha acabado de ser liberado do quarto, a gente foi pro quarto, organizou nossas coisas, deixou tudo bonitinho pra indução iniciar depois da meia-noite. Então deu meia-noite, a gente começou com a indução. A indução foi aquela do comprimido. Introduzem um comprimido, né? A cada, acho que 2 horas mais ou menos, 4 horas, não sei, não lembro direito. Cada comprimido eles chamam de uma dose, né? Aí iniciamos, então meia-noite mais ou menos, aí foi iniciada dos comprimidos, das doses de comprimido, e aí você precisa ficar um tempinho, né, deitada. Alguns médicos dizem que é um período de 30 minutos, outros 1 hora e meia, vai variando. Então eles pediram pra mim ficar deitada direto 1 hora, mas a gente sabe que na indução não se pode ficar deitada, né? Senão a gente não evolui, né, a dilatação. Então, e como já era meia-noite, acabava que na madrugada a gente voltava a dormir. Então, depois de colocar algumas doses de indução, acho que até umas 4 da manhã, 5 da manhã, eu dormi. Então eu não tive muita evolução nesse primeiro momento. Eu tive acho que 1 de dilatação. Esse período inteiro, né? Da meia-noite até 5 horas da manhã, mais ou menos. Foi colocando as outras doses conforme as horas foram passando, né? De acordo com as horas necessárias. E aí eu percebi que não estava acontecendo nada. Eu andei, fiquei na bola, a gente foi pro chuveiro, pra ativação das contrações. Não tive nenhuma dor. Amor. Não tive nenhuma dor, tava tudo tranquilo, sinal de nada. Aí a médica veio, fez o cardiotoco, fez o toque, deu uns 2 centímetros de dilatação, tava evoluindo um pouco, né? Quando foi à tarde, umas 3 horas da tarde mais ou menos, a gente colocou mais um comprimido, mais 2, não lembro qual era a quantidade da dose direito. E aí, nessa hora, colocou, tudo bem, eu fiquei aquele período que eles pediram pra ficar já deitada direto. Fiquei deitada, acho que meia hora, 1 hora, mais ou menos. E depois fui fazer exercício. Eu tava de boa, comecei a sentir um pouquinho de cólica, mas uma cólica normal, tradicional, sabe? Vinha, passava, não tava ritmada, não tinha nada, então tava bem tranquilo. Aí a médica veio fazer um cardiotoco em mim. Quando ela veio fazer esse cardiotoco e medir minha pressão tava um pouquinho mais alta. E no cardiotoco até tava tudo bem. Só que aí eu escutei um estralo na pelve.
As outras pessoas não me escutaram, não era algo alto, foi uma sensação de estralo no meu corpo mesmo. E eu senti esse estralo, e aí começou a vir uma dor muito absurda no pé da barriga, na lombar, e aí ficava irradiando da lombar pra barriga, da barriga pra lombar, da lombar pra barriga, da barriga pra lombar. Era uma dor muito forte, eu não tava conseguindo controlar. E aí eu ficava tentando respirar, e minha respiração não ia direito, não tava indo ritmada, a minha pressão foi aumentando. Eu fiquei assim por, sei lá, acho que umas 2 horas mais ou menos. Com essa dor muito forte mesmo. Vinha, dava uns minutinhos, passava, voltava, muito forte mesmo, de não aguentar. Então, quando foi por volta de 5 horas, mais ou menos 5 horas da tarde, minhas dores estavam tão absurdas, minha pressão estava ficando muito alta, o batimento cardíaco da minha bebê estava ficando muito acelerado. E aí eu falei pro meu esposo, eu não aguento mais, tá muito dolorido, tá tudo muito forte, o coração dela tá muito rápido, eu vou querer cesárea. Ele falou, você tem certeza? Não é só a dor do parto falando por você não tá inconsciente, você realmente quer? Falei, eu quero a cesárea. Aí a médica veio pra fazer o cardiotoco. Na hora que ela começou a fazer o cardiotoco, a dor veio de uma forma absurda. Eu não conseguia ficar parada, eu não conseguia me concentrar no exame e eu não conseguia me concentrar na respiração. Meus batimentos e minha pressão ficaram muito altas. O batimento da bebê também estava bem alto. Aí eu falei pra ela, doutora, pelo amor de Deus, eu quero a cesárea. Aí ela olhou pra minha cara e falou, você tem certeza que quer a cesárea? Eu falei, quero a cesárea. E se puder, eu quero agora. Aí ela foi conversar com um anestesista, porque eu tinha me alimentado, né? Só que eu tava com uma dor muito absurda, eu não tava conseguindo aguentar. E aí, se eu fosse pra cesárea, eu não podia estar com o cabelo molhado, eu não podia estar nada molhada, então eu não podia ir voltar pra debaixo do chuveiro. Aí ela conversou com o anestesista, ele topou fazer naquela hora, então a gente desceu pra sala de cesárea, pra sala de cirurgia, pro centro cirúrgico. Super rápido, galera. Super rápido, maravilhoso. A hack, nem senti. Não senti a hack. Não senti nem a picada, não senti nada. Colocou o acesso, fez tudo, deitei. Aí elas ficaram, você tá sentindo aqui, você tá sentindo ali? Não tava sentindo dor em lugar nenhum. Só um formigamento nas pernas. Não tava sentindo nada. Aí elas começaram a cesárea. Rapidinho, quando foi umas 6h49, mais ou menos, minha filha nasceu. Tava encaixadérrima. Eu tava com 4 de dilatação, mas provavelmente ela não passaria, não teria passagem mesmo. Eu ia ter que partir pra cesárea de qualquer forma. Então, assim, pra mim foi maravilhoso fazer a cesárea. E aí depois, mais pra frente, eu falo um pouquinho sobre o meu pós-cesárea. Minha cesárea, eu não senti nada, foi super tranquila. Você vai pra uma salinha pós-cirurgia, né? Fiquei lá um tempinho, deram minha bebê pra mamar. Ela mamou, já pegou um pouquinho do colostro ali, ela ficou uma horinha ali no peito, tranquila. Meu corpo começou a voltar, né, da reação da cesárea, da anestesia. Eu comecei a conseguir mexer meu pé, já comecei a sentir os movimentos da perna. Aí eles falaram, quando você conseguir sentir e conseguir dobrar o joelho, a gente vai pro quarto de volta, porque você precisa fazer a força de dobrar o joelho para poder sair da maca pra cama. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Eu falei, então, tranquilo. Já tava sentindo os movimentos, já podia. Chegando no quarto, passei pra maca,
Meu esposo ficou com a neném, foi super tranquilo. Aí eu tinha que ficar umas horinhas deitada ainda, né? Não podia levantar. Então meu esposo que ficou fazendo todos os procedimentos com a bebê, pegando ela, trazendo até a mim, fazendo essa parte toda. Quando chegou a hora de levantar. Chegou a hora de levantar. Eu tava de sonda, tirou a sonda. A enfermeira baixou a cama e falou assim, vamos levantar. Gente, eu achei que seria horrível levantar. Pra mim foi bem tranquilo. E como minha barriga não cresceu muito, então minha barriga já tinha voltado praticamente pro tamanho normal dela. Eu não tava com aquela sensação de que os órgãos estavam saindo do lugar, que os órgãos estavam flutuando, saindo. Tava bem tranquila, fui pro banheiro sozinha com ela, tomei banho e ela só do lado me observando e fazendo um apoio, assim, caso eu precisasse. Pegando as coisas pra mim, pra ficar mais fácil. Coloquei minha roupa, foi super tranquilo. E não senti quase dor nenhuma. Só senti E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. E fique aí, se inscreva no canal, curte, compartilha. E uma única dica que ninguém nunca me deu e que se eu puder, eu quero falar pra todo mundo. Gente, o parto induzido é a pior dor do mundo. Eu passei. Não recomendo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.